Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Ótima segunda-feira. D'Artagnan já está presente, deixa eu acenar aqui para o pessoal. Nós vamos dar sequência ao estude com o autor. Estou trabalhando com vocês capítulo por capítulo do meu curso, do meu manual de Direito Penal, parte geral. Nós entramos hoje na terceira parte do livro. Quem está acompanhando comigo desde o início sabe que eu divido a parte geral em três grandes assuntos: teoria geral da norma, teoria geral do crime e teoria geral da pena. Nós já encerramos teoria geral da norma, já encerramos teoria geral do crime e hoje eu começo teoria geral da pena, a última parte do manual. Rogério, depois que você acabar o manual geral, aí eu vou estudar com vocês o manual parte especial, os principais crimes, tá bom? Você que não assistiu às lives anteriores, elas estão todas no meu canal do YouTube. Vão lá no canal do YouTube, se inscrevam, ativem o sininho para vocês serem notificados dos novos vídeos. Lá estão mais de 20 e tantas lives neste projeto Estude com o Autor. São mais de 500 vídeos no YouTube deste projeto. Eu tenho mais de 20 e tantas lives. Eu vou desativar os comentários para que não trave o vídeo. Quem está com a edição de 2020, eu estou na página 481. Você que tem as edições anteriores, vai acompanhando pelas edições anteriores. Eu estou no capítulo 1 da parte 3, conceito e fundamentos da pena. Tá joia? Vamos lá, eu vou desativar os comentários então, para ficar mais tranquila a imagem, para não travar. Começando. Pessoal, eu fiz um post outro dia eu fiz um post e alguns alunos questionaram, eu não entendi. E hoje eu vou ter a oportunidade de aprofundar o assunto com vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem colocando o coraçãozinho aí, para eu perceber que o vídeo não está travando, que eu continuo conectado com todos. Eu desativo os comentários para melhorar a imagem, mas eu quero vê-los pulsando aí. Vamos lá. Pessoal, na página 481, eu desde logo já explico o que significa pena, qual o conceito de pena. E eu alerto que pena é espécie de sanção penal, uma resposta estatal ao infrator da norma incriminadora, crime ou contravenção, consistente na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do agente. Primeira observação importante: a pena é uma espécie de sanção penal, de resposta estatal. O Estado pode responder com pena ou medida de segurança. A medida de segurança também é resposta estatal, uma resposta estatal para os não imputáveis. Nós vamos ter uma live só de medida de segurança. O importante é você saber que só haverá pena depois do devido processo legal. Antes do devido processo legal, não se fala de pena. Rogério, então transação penal não é pena? Não é pena. A transação penal, o benefício da Lei 9.099/95 para as infrações penais de menor potencial ofensivo, é medida despenalizadora, não é pena. Tanto que se o transator não cumpre a transação penal, eu não posso executá-la. Eu sou obrigado a oferecer denúncia, formar o processo, o devido processo legal para chegar no título executivo, a sentença condenatória. Então, não existe pena sem o devido processo legal. Guardem isso, guardem isso. E aqui vai o post que eu fiz há algum tempo e alguns alunos questionaram. Eu perguntei o seguinte: quais os fundamentos da pena? Você está prestando concurso, o examinador pergunta os fundamentos da pena.
O aluno que não conhece os fundamentos da pena, no dia da prova, vai começar a discorrer sobre as finalidades da pena. Mas são duas coisas diferentes. Fundamentos da pena, uma coisa, finalidades da pena, coisa diversa. No finalzinho da primeira página que eu trato da teoria da pena, eu cito o saudoso Luiz Flávio Gomes e Garcia Pablos de Molina. Eles ensinam os fundamentos da pena. São 3 os fundamentos da pena. Eu tenho o fundamento da pena sob uma ótica político-estatal. A pena se justifica porque sem ela o ordenamento jurídico deixaria de ser um ordenamento coercitivo, capaz de reagir com eficácia diante de infrações. Então, o primeiro fundamento é o fundamento político-estatal. Segundo fundamento, um fundamento que tem perspectiva psicossocial. A pena é indispensável porque satisfaz o anseio de justiça da comunidade. A partir do momento que o Estado impõe a pena, a sociedade acaba se satisfazendo, o seu anseio de justiça é concretizado. Então, além dos fundamentos político-estatal, psicossocial, eu tenho ainda um fundamento ético individual. A pena se justifica porque permite ao próprio delinquente liberar-se do mal, ou seja, o próprio delinquente, ele acaba liberando-se do sentimento de culpa. Não raras vezes o condenado, depois que cumpre a pena, ele diz: já paguei o meu preço, já cumpri a minha obrigação perante a sociedade. É quase que algo exculpante para ele, tá bom? Então, fundamentos da pena são 3. Eu tenho um fundamento político-estatal, a pena como recado de que o Estado tem uma resposta coercitiva, um fundamento psicossocial, a pena satisfaz o anseio da sociedade, o anseio de justiça, e um fundamento ético individual, a pena como uma forma de o condenado liberar-se do sentimento de culpa, já cumpri a minha dívida para com a sociedade. Bom, eu falei para vocês que o fundamento da pena não tem nada a ver com finalidade da pena. A pena, no meu livro, página 482, eu trago finalidades ou funções da pena de acordo com várias escolas. Você vai pegar aqui, olha, eu trato da finalidade da pena em várias escolas. Eu falo da finalidade da pena, segundo Carrara, escola clássica, a finalidade da pena para a escola positiva, César e Lombroso, a finalidade da pena para Carnevale, a terza escola italiana, a finalidade da pena para Vincenzo Lanza, da escola penal humanista, e por aí vai. Eu faço toda uma digressão sobre as finalidades da pena e as escolas penais. Mas o que me interessa é o que está na página 483. Finalidades da pena no Brasil. E no Brasil tem prevalecido que a pena tem tríplice finalidade. Ela tem uma finalidade retributiva, retribuir o mal causado com outro mal. Finalidade preventiva e a finalidade reeducativa. Então a pena no Brasil tem tríplice finalidade. O Supremo já se manifestou no sentido de que a pena no Brasil ela é polifuncional, tem várias finalidades: retributiva, preventiva e reeducativa. Agora vejam, Rogério, essas finalidades da pena se mostram ao mesmo tempo, aparecem ao mesmo tempo? Não. Aqui na página 484 eu construo uma tabelinha com vocês mostrando que a pena em abstrato ela tem determinada finalidade, a pena em concreto tem outras finalidades e a pena na fase de execução finalidades diversas. É isso que eu quero conversar com vocês. Ó, quando você abre o Código Penal e vê que determinado crime, por exemplo, homicídio,
tem uma pena de 6 a 20 anos, essa pena em abstrato, ela já tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Uma finalidade de mostrar que existe o crime, existe a pena, ou seja, é uma finalidade de demonstrar a autoridade da norma e, ao mesmo tempo, evitar que os membros da sociedade pratiquem esse comportamento. Então, quando você abre o artigo 121 e vê lá, Rogério, no artigo 121 a pena é de 6 a 20 anos. Já tem uma finalidade essa pena, uma finalidade de prevenção geral. A prevenção geral, ela atua antes do crime, ela quer inibir a sociedade de praticar o delito e reforçar a autoridade da norma. Tá ok? Então, abrindo o tipo penal, encontrando uma pena, aquela pena em abstrato já tem uma finalidade, prevenção geral. Ela visa a sociedade, atua antes mesmo da prática do crime e quer demonstrar a vigência, a força da norma. Rogério, quando alguém na sociedade não se sente inibido e pratica o crime, nós vamos ter que pensar em outras finalidades. Sim, a partir do momento que uma pessoa não se sentiu inibido pela pena em abstrato e praticou o crime, então nós vamos falar agora da pena em concreto. A pena que será aplicada para este delinquente. A pena em concreto, ou seja, a pena que será aplicada na sentença, ela tem outras finalidades. Ela tem a finalidade de prevenção especial e retribuição. Se a pena em abstrato tem como finalidade a prevenção geral, a pena em concreto, a pena a ser aplicada na sentença, tem a finalidade de prevenção especial. Prevenção especial negativa. O que é isso, Rogério? A pena tem que ser suficiente para impedir que aquele agente não volte a delinquir. A pena tem que ser suficiente para que aquele agente se sinta inibido a reincidir, a delinquir novamente. Mas a pena na sentença não tem finalidade somente de prevenção especial negativa. Ela também tem uma finalidade retributiva. Visa retribuir com o mal causado. A pena na sentença é um mal que quer retribuir o mal causado pelo agente. Tá bom? Então vamos lá. Já falamos da finalidade da pena em abstrato. A finalidade da pena em abstrato é a prevenção geral, atua antes da prática do crime, visa a sociedade, quer inibir a sociedade de praticar aquele comportamento e quer demonstrar também a afirmação, o poder da norma. A partir do momento que alguém na sociedade não se sentiu inibido e praticou o comportamento, eu vou ter que concretizar uma pena para ele. A pena a ser imposta na sentença tem outras finalidades. A pena a ser imposta na sentença tem que ser suficiente para inibir a reincidência, uma prevenção especial negativa, e também a pena tem que ser um mal que retribui o mal causado pelo condenado. Bom, aí vamos para a terceira e última fase, que é a pena na fase de execução. A pena na execução, ela tem que servir para concretizar as finalidades da pena na sentença. Então, a pena em execução, ela tem que ser executada para efetivamente inibir reincidência, para efetivamente fazer o agente sentir o mal por conta do mal que ele causou. E tem uma outra finalidade que surge aqui na execução, que é a finalidade reeducativa, a pena servindo como instrumento de ressocialização. A ressocialização é uma prevenção especial positiva. Prevenção especial positiva. Então, em resumo, vamos lá? Vamos lembrar aqui.
pena em abstrato tem uma finalidade: prevenção geral. A pena na sentença tem duas finalidades: prevenção especial negativa e retribuição. E a pena na fase de execução, ela busca concretizar as finalidades da sentença, prevenção especial negativa e retribuição, e ela tem uma outra finalidade: a reeducação, a ressocialização, prevenção especial positiva. Tá ok? Legal? Isso é o que tem prevalecido no nosso país. No tópico seguinte, eu converso com vocês aqui sobre justiça restaurativa, justiça reparatória e justiça negociada. E é um tópico que na edição de 2020, eu resolvi me estender mais. O capítulo aqui, essa parte, esse tópico do capítulo inaugural está bem maior do que das edições de 2019 para trás. Por quê? Porque eu abordo o mais novo instrumento de justiça negociada que nós temos. Quem falou que justiça no Brasil você só consegue concretizar por meio de uma pena? Não. Nós podemos concretizar justiça penal sem pena. A justiça restaurativa, a justiça reparatória e a justiça negociada são instrumentos de consenso que permitem afirmar justiça sem pena. E por que eu me debrucei mais sobre o assunto na edição de 2020? Por conta do mais novo instrumento de consenso: o acordo de não persecução penal. Um acordo feito pelo Ministério Público e investigado, que, se devidamente cumprido, impede a denúncia, impede processo, extingue-se punibilidade. Pessoal, por isso que está errado quem sai por aí falando que no acordo de não persecução penal, o Ministério Público, na fase preliminar, na fase de investigação, negocia com o investigado pena. Está errado. O Ministério Público não vai negociar com o investigado pena. Eu falei no comecinho da nossa live hoje. A pena eu só posso cogitá-la depois do devido processo legal. E o acordo de não persecução penal evita sequer a denúncia. Evita a denúncia, sequer a denúncia. Então, no acordo de não persecução penal, não se discute pena, mas sim condições, medidas despenalizadoras. Mas não deixa de ser uma forma de formar e concretizar justiça. Tá ok? Então, nesse tópico, repito, nesse tópico 3 do capítulo inaugural, justiça restaurativa, justiça reparatória e justiça negociada, na edição 2020 está com mais de 8 páginas, porque eu me debrucei sobre o acordo de não persecução penal. Eu quero, logo em seguida, passar para princípios informadores da pena. Pessoal, princípios informadores da pena. Naquela live que eu falei com vocês de princípios, eu já tinha alertado que eu deixaria para esta princípios informadores da pena. E são vários os princípios informadores da pena. Eu tenho o princípio da legalidade. Já estudamos o princípio da legalidade, mas ele tem que ser observado aqui na pena. O princípio da personalidade ou intransmissibilidade é o segundo princípio. Este princípio tem guarida constitucional. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso romano 45, diz que a pena não passará da pessoa, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E aí na página 394, eu pergunto para vocês se esse princípio da pessoalidade, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, se é um princípio absoluto ou relativo. E eu mostro que existe divergência. Uma primeira corrente
Flávio Monteiro de Barros entende que é um princípio relativo e que admite exceções. Temos exceções ao princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E qual é a exceção que Flávio Monteiro de Barros enxerga? Confisco. O confisco pode passar da pessoa do condenado. A própria Constituição diz, salvo o confisco. Olha só o que diz. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação da perda de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores. Então, Flávio Monteiro de Barros ensina que o princípio da pessoalidade da pena é relativo e admite exceção. Qual seria a exceção? A pena, entre aspas, a pena de confisco. Não é o que prevalece. Prevalece que o princípio da pessoalidade é um princípio absoluto e não comporta exceções. A pena jamais passará da pessoa do condenado. Rogério, e essa história do confisco? Cuidado, confisco não é pena. Confisco é efeito da condenação. Por isso que o confisco pode passar da pessoa do condenado. E não se esqueçam que o pacote anticrime criou agora o confisco alargado, hein? Artigo 91A do Código Penal. Confisco alargado para atingir bens ilicitamente acrescidos ao patrimônio do agente. Então, em resumo, o princípio da pessoalidade da pena. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, apesar de haver corrente em sentido contrário, é um princípio absoluto, não comporta exceções. O confisco, que para alguns seria uma exceção, não é exceção coisa alguma. O confisco é efeito da condenação, por isso que pode passar da pessoa do condenado. O próximo princípio é o princípio da individualização da pena. Princípio que todos já conhecem. O juiz tem que individualizar a pena. Agora atenção, eu esclareço no meu livro que este princípio da individualização da pena não é um princípio endereçado somente para o juiz. O legislador já tem que observar o princípio da individualização da pena quando ele cria o tipo penal. O juiz, obviamente, tem que observar o princípio da individualização da pena quando ele fixa a sanção na sentença. E, novamente, o Estado tem que observar o princípio da individualização da pena na execução. A lei de execuções penais diz que a execução será individualizada. Nós temos que classificar o executado para que a execução seja individualizada. Isso é importante, tá bom? Eu trago aqui um tema importante de Zaffaroni, eu cito Zaffaroni, e Zaffaroni alerta que somente países que trabalham com penas relativamente indeterminadas é que conseguem respeitar o princípio da individualização da pena. Como assim, Rogério? Eu não entendi. Nós temos dois grandes sistemas, o sistema de penas relativamente indeterminadas e o sistema de penas fixas. Sistemas de penas relativamente indeterminadas são aqueles sistemas em que a pena aparece no preceito secundário variando de um mínimo até o máximo. Já o sistema de penas fixas, não, o sistema de penas fixas não tem uma pena variando do mínimo ao máximo. A pena é uma só. Por exemplo, o crime X tem uma pena de 1 a 4 anos. Sistema de penas relativamente indeterminadas. Agora, se eu crio um crime e digo que a pena dele é de 1 ano, ponto, é um sistema de penas fixas. Somente o sistema de penas relativamente indeterminadas, que tenham balizas mínima e máxima, é que respeita o princípio da individualização da pena. Tá ok? O legislador, eu faço esse alerta na página 495, o legislador, ele tem que tomar cuidado para não travestir de sistema de penas relativamente indeterminadas, na verdade, um sistema de penas fixas. Por exemplo, o legislador cria no Brasil uma pena de um crime X, roubo, pena de 9 a 10 anos. Isso não é um sistema de penas relativamente determinadas. 9 a 10 anos? Pena mínima 9 anos, pena máxima 10 anos, o juiz tem uma baliza muito pequena para individualizar a pena. Está muito mais próximo de um sistema de penas fixas. Então, quando eu falo que o nosso ordenamento trabalha com um sistema de penas relativamente determinadas, é porque eu quero ver
Baliza mínima e baliza máxima, tendo aqui um hiato importante para que o juiz possa individualizar a sanção penal. Então, legislador, quando você cria um crime, quando você fixa penas relativamente determinadas, elas efetivamente têm que comportar um trabalho do magistrado individualizando a resposta estatal. O mínimo e o máximo tem que ter um recheio para que o juiz efetivamente individualize a pena. Tá bom? Joia? O outro princípio que eu trago aqui é o princípio da proporcionalidade. É um princípio implícito, desdobramento lógico do princípio da individualização da pena. O juiz, quando fixa a pena, tem que ficar atento à proporcionalidade. E aqui eu explico a proporcionalidade na sua dupla face. Na sua dupla face. A pena tem que ser proporcional de tal forma a evitar excessos e hipertrofia da punição, mas ao mesmo tempo tem que ser uma pena que garanta uma proteção eficiente ou suficiente do bem jurídico. É tão nefasto o excesso quanto é a proteção deficiente. Eu estou falando de um direito penal mínimo necessário, de uma pena mínima necessária. Eu tenho que sempre trabalhar com a pena mínima possível, mas desde que ela seja necessária, suficiente e eficiente na tutela do bem jurídico. Você não tem que sair por aí bradando a necessidade de nós só trabalharmos com pena mínima no Brasil, não. Nós temos que trabalhar com pena mínima, mas desde que essa pena mínima esteja num quantum suficiente e eficiente para a tutela do bem jurídico. O crime de homicídio, a pena de 6 a 20 anos. Você não tem que imaginar que o juiz tem que fixar a pena sempre próximo dos 6 anos. Não. O juiz vai fixar a pena mínima que o caso comporta. Mínima a partir do momento em que aquela pena é necessária para a reprovação do delito. Se, no caso, eu só começar a enxergar suficiência, eficiência e necessidade a partir dos 8 anos, 8 anos tem que ser a pena mínima. Tá ok? Pessoal, o próximo princípio que eu trago aqui é o princípio da interrogabilidade ou inevitabilidade da pena. Significa que a pena, desde que presente os seus pressupostos, deve ser aplicada e fielmente cumprida. Esse princípio não é absoluto. Esse princípio admite exceções. Não vamos esquecer do perdão judicial. Perdão judicial, todos os pressupostos da pena estão presentes, mas a pena não é necessária, o juiz não aplica. Sursi, mesma coisa, os pressupostos estão presentes, mas o juiz não executa a pena. Então, o princípio da interrogabilidade ou inevitabilidade da pena é um princípio relativo, admite exceções. O perdão judicial é uma exceção, o sursi, outra exceção. Eu trago ainda o princípio da dignidade da pessoa humana. Obviamente, esse é o princípio basilar, né? O princípio da dignidade da pessoa humana. E o último princípio que eu trago, comentando os princípios informadores da pena, é o princípio da vedação do bis in idem. Nós temos que evitar a dupla valoração em prejuízo do agente. E eu tenho 3 significados do princípio da vedação do bis in idem. 3 significados. Eu tenho um significado processual. Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo crime. Eu tenho um significado material. Ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato. E eu tenho um significado execucional. Ninguém pode ser executado 2 vezes por condenações relativas ao mesmo fato. Então, o princípio da vedação do bis in idem tem 3 significados. Processual, ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Material, ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato. E execucional, ninguém pode cumprir 2 vezes a pena relacionada ao mesmo fato. Esse princípio, contudo, e eu alerto isso na página seguinte, na página 499, esse princípio é relativo. Nós temos hipóteses excepcionais em que nós não impedimos o bis in idem. Pô, Rogério, que hipótese é essa?
Por exemplo, na extraterritorialidade incondicionada da nossa lei. A nossa lei pode alcançar fatos cometidos no estrangeiro. E tem alguns crimes cometidos no estrangeiro que fatalmente serão alcançados pela nossa lei. Não importando se o agente lá fora já foi processado, condenado e cumpriu a pena. Ele vai ser processado, condenado e vai cumprir a pena também no Brasil. Por exemplo, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Se o criminoso for processado, condenado e cumprir pena lá fora, ele vai ser processado, condenado e vai ter que cumprir pena no Brasil. O artigo 8º do Código Penal diz que a pena cumprida lá fora será abatida da pena a ser cumprida no Brasil. Isso não impede bis in idem. Isso atenua um pouco, mas não impede. Então o artigo 8º do Código Penal não evita o bis in idem, só tempera. Compreenderam isso? Então o princípio da vedação do bis in idem, ele é uma regra, mas admite exceções. Eu cito na página 499, inclusive, o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, também diz que a vedação do bis in idem é uma regra que comporta exceções. Um chefe de Estado que tenha sido punido no seu país, mas de maneira insuficiente, deficiente, pode ser processado, julgado e condenado perante o Tribunal Penal Internacional nos crimes contra a humanidade. Vamos imaginar um chefe de Estado que tenha praticado crimes contra a humanidade e ele é punido pelo seu Estado juiz a uma pena de 1 ano em regime domiciliar. O Tribunal Penal Internacional pode imaginar o seguinte: houve punição, mas uma punição absolutamente insuficiente, deficiente. Eu, Tribunal Penal Internacional, vou punir esse chefe de Estado. E o promotor de justiça do Tribunal Penal Internacional pode oferecer denúncia e brigar para que aquele chefe de Estado volte a ser processado, condenado e cumpra a pena imposta pelo Tribunal Penal Internacional. Olha que questão interessante. Tá bom? Pessoal, com isso, eu termino este capítulo inaugural. Na nossa próxima live, eu vou trabalhar com vocês a aplicação da pena. Agora, este capítulo, como vocês podem perceber do sumário, é um capítulo muito grande. Então eu vou ter que dividi-lo em algumas lives. Vou ter que dividir. Na próxima live, nós vamos estudar a aplicação da pena, 2 pontos, sistema trifásico. Aqueles que sempre perguntam se este livro vai estar em promoção, ele esteve até numa promoção ontem, ele volta a ter um preço especial hoje, do meio-dia até as 2 da tarde. 2 horas de promoção. Eu vou colocar nas minhas redes sociais o cupom de desconto, a senha para você ter o desconto. Tá ok? Eu vou aqui ativar os comentários rapidinho para ver se vocês entenderam. Vou ativar os comentários rapidinho para ver se vocês entenderam. Em termos de introdução, vocês entenderam? Foi válida a nossa live hoje? Deixa eu ver aqui, ó. O Fábio falou que foi válido. Se alguns alunos falam, ele está indo muito rápido, mas não tem como ir mais devagar. Peço 1000 desculpas, não tem como ir mais devagar. Obrigado, Wellington. Por isso que eu coloco tudo no meu canal do YouTube, para vocês depois assistirem 1, 2 ou 3 vezes. Com relação ao canal do YouTube, deixa eu já de antemão pedir desculpas. Alguns alunos me falam, pô, Rogério, o canal do YouTube tem muitas propagandas, tá? A culpa não é minha, não sou eu que coloco, não tem a ver. Você vai e passa para frente, desabilita a propaganda, não sei se você consegue desabilitar, fica tranquilo. Eu não tenho finalidade de monetizar nada, fica tranquilo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo puxar alguém aqui para bater um papo. Vamos ver aqui quem que topa bater um papo comigo rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver quem topa bater um papo. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Tem gente que tá topando bater um papo aqui, vamos ver. Um papo com alguém. Vamos lá. Já tomei o primeiro toco de hoje. Vamos ver se eu consigo mais pessoas para bater um papo comigo. Ó. Vamos ver aqui.
Deixa eu ver se eu consigo bater um papo aqui. Já tomei um toco aqui, vamos ver agora. Lamarck, vamos ver se eu consigo. Acho que deu. Grande E Lamarck. aí, como é que tá de novo? Cara, sabe por que eu te chamei? Ah, Você não ficou de me mandar um direct para eu te encaminhar o livro? eu mandei o direct lá na mensagem. Mas não recebi. Tá lá, eu mandei. Tá Putz, eu vou tudo ter lá, que... o nome, endereço. Então eu vou procurar lá agora. Por isso que a hora que eu vi o teu nome, eu falei, deixa eu ver se ele mandou. Você mandou o livro também que você quer? Mandei lá, tem um livro lá também. Putz, então Tá eu vou ver tudo lá agora. direitinho, PDF, Beleza. tudo direitinho lá no direct. Então eu vou ver agora. A hora que eu vi o teu nome, eu falei, deixa eu... Sabe qual que é o problema, Lamarck? A quantidade de direct que eu recebo, eu não consigo ler tudo, Eu obviamente. imagino que a quantidade de gente aí que vai mandando. Legal, mas eu vou ver agora. Saindo daqui, então, eu vou procurar o seu direct. Eu não consigo, ele não está nos últimos. Vou procurar o seu direct, tá bom? É só olhar lá no dia 3 de agosto. 3 de agosto. Puta, faz tempo, hein, cara? É, E qual o livro foi que você nesse, pediu? foi dessa edição de 2020. Foi esse aqui mesmo? Isso, foi isso aí mesmo. Ah, legal, legal. Então eu já vou. Então eu vou fazer o seguinte: bom, eu vou ter que procurar teu endereço lá, senão eu já ia pedir para a editora te encaminhar. Hum, Obrigado, então, Lamarck, obrigado. Eu vou procurar lá e a gente vai conversando, tá bom? tá certo, muito bom, muito obrigado. Valeu. Deixa eu ver aqui mais alguém. Deixa eu ver mais alguém aqui. Deixa eu procurar mais alguém aqui. Deixa eu ver. Opa, acho que tem um aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver mais alguém aqui. Deixa eu chamar uma pessoa aqui. Eu vou tentar chamar. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Dirceu. Vamos ver se eu consigo chamar o Dirceu. Francisco Dirceu de Barros. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Se eu conseguir chamar o Francisco Dirceu de Barros, seria uma boa. Ah, deixa eu ver a Marta Virgínia aqui. Deixa eu ver se a Marta está aqui. Ó. Deixa eu ver se a Marta está assistindo. Vamos ver, vamos ver. Acho que tá. Não. Tá ou não? Deixa eu ver. Grande Marta! Como assim? Você consegue me ver? Porque, meu, pra mim tá tudo escuro. Você não está me vendo? Não, pra mim tá tudo escuro, mas se você tá me vendo, tá ouvindo, tá valendo. Eu tô te vendo. Você tá com um fundo legal aí de uma biblioteca preto e branco. Até parece, né? Até parece que eu sou organizada desse jeito, né? Que legal, que legal. Ainda bem, a hora que eu vi que você estava vendo, falei, deixa. Eu tô tentando fazer uma live com a Marta. Há quanto tempo já, Marta? Ó, achão, hein? Faz tempo, hein? Pessoal, mas olha Achão. que legal. A hora que eu vi que a Marta estava perambulando aí, eu falei, deixa eu chamar. Por quê? Porque a Marta tem um projeto muito legal. Pô, Marta, eu queria que você falasse para eles do teu projeto. Você não pode falar? Posso, claro que posso, é uma honra. Eu só não tô me vendo, mas se você fala que tá funcionando, bora conversar. Você quer que eu te chame outra vez para você ver? Não, bora. Vamos aproveitar o tempo, que aí você a gente pode chamar outro aluno para conversar depois. Não Deixa eu quero só ocupar o tempo. perguntar para eles uma coisa aqui, ó. Se vocês me digam se vocês estão conseguindo enxergar a professora Marta, todo mundo me diga se está enxergando. Deixa eu ver, ó. Marta, você é excelente, olha só, já tem aqui te elogiando. Olha. Olha, nem comecei a falar. Deixa eu ver se tem gente que está te vendo aqui, vamos ver. Aí, o Marco Antônio está dizendo que está te vendo, o Sérgio está te vendo. Bom, então tá dando Fechou. certo. Vamos embora. É só o meu que tá ruim. É só o meu que tá ruim. Então, bora. Então, Rogério, que bom, que legal conseguir falar contigo. Você sabe o quanto que eu sou fã, né? O quanto que eu sou fã da família toda, né? Da família toda. Então, eu brinco que o Rogério é meu padrinho em vários aspectos, né? Ele que me levou para o SERS, então você tem a sorte de dar aula lá, foi por sua mão, pela mão do Danilo, então eu vou ser eternamente grata. Sou grata à Sofia, a linda Sofia, que quando solicitada participou do nosso evento online, fez lá, conversou com a gente, uma menina que a gente adora, admira e tenho certeza que só te dá alegria, né? E a gente tem muito carinho por ela também, como filhote também, como filhão também. Na verdade, o que eu faço, Rogério, para contar para a tua audiência aí, eu trabalho no dia a dia do aluno.
né? Porque a gente sabe que tem uma galera que quer a aprovação, quer viver o sonho da aprovação, e aí suspira por isso, mas talvez não tenha a iniciativa, a energia de fazer a sessão de estudo que deve ser feita. Não tem, talvez, ainda esse compromisso que eu sei que você tem, que você faz, você está aqui todos os dias nas lives, né? Eu acompanho as lives quando você estuda o teu livro, mostra, né? Estuda, aprenda com o autor, né? Tem o nome da live que vocês fazem aí. Então, você tem esse compromisso diário com o estudo. E a galera no começo não tem dificuldade, porque a vida, ela é inconstante, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, não tem a precisão do dia a dia. São muitas decorrências, imprevistos, dificuldades, sabotagem própria, né? A falta de autoconfiança, achar que é muito difícil o processo, muito longo. Então, eu entro nesse dia a dia do aluno, para ele não se sentir sozinho de jeito nenhum. Então, eu ensino as técnicas de tudo e as estratégias emocionais para ele ter essa força de vontade de fazer a melhor sessão de estudo que ele possa fazer naquele dia, e aí todos os dias, até viver o sonho da aprovação. Então, a minha pegada é mais a técnica de estudo e estratégia emocional para não desistir desse sonho, porque tanto eu quanto você, eu sei que você é apaixonado pela tua carreira, né, promotor público por paixão, e valeu a pena cada dia de suor, de estudo que você fez, para hoje estar aí inspirando outras pessoas. E eu quero isso, que todo mundo tenha esse sonho realizado. Eu vou até pedir o seguinte, Marta, olha, primeiro que você diga como que ele pode ter acesso às suas lives, o seu canal, para que não haja erros. E se você puder se apresentar, porque algumas pessoas estão falando, mas ela é pedagoga. Não, a Marta ela é delegada de polícia, ela vem trabalhando com estudantes há algum tempo. Aliás, foi muito curioso o jeito que eu conheci a Marta. A Marta, eu a conheci a primeira vez que eu falei com ela, ela estava pesquisando tudo isso. Então, quando a Marta fala sobre as coisas, ela não está falando da boca para fora, é fruto de pesquisa, ela pesquisou. Então, se você puder apresentar seu canal e se apresentar e falar rapidinho do modo como a gente se conheceu, eu achei que foi muito curioso. Claro, com certeza, é um prazer. Só colocar no tripé aqui, porque está caindo o meu celular. Vamos lá, bora. Deixa eu ver se eu não sair do eixo, você me fala, tá? Não, se eu estou no eixo. Então, bora. Então, deixa eu me apresentar efetivamente, né? Eu sou Marta, delegada de polícia por paixão, né? Como a Sofia diz que vai ser uma futura delegada, eu também era uma mini Sofia na minha época. Eu era bailarina, a Sofia também, né? Fazia balé, mas eu sempre dizia que depois a minha profissão seria ser policial. E eu não era boa aluna na escola, né? Eu era bailarina, só queria saber de fazer fouetê, pirueta, não era uma boa aluna. E aí eu tive que mudar essa minha relação, porque quando eu descobri o mundo dos concursos públicos, a gente vê concorrência, nota de corte, número de vagas. Então não é com 6,5, 7, aquela nota que me atendeu na escola, que iria me atender no concurso público. Então, lá no último ano da faculdade, eu falo, cara, eu preciso mudar essa minha relação com o estudo. Eu tenho que gostar de estudar, porque eu sou escorpiã o suficiente para ter que estar apaixonada pelo projeto. Então, eu tive que buscar essa informação. E aí, eu criei um método para me ajudar, né? Para ajudar a eu que não gostava de estudar, a gostar de estudar. E aí veio a minha aprovação, resumindo muito a história, né? E aí, o que eu vi na faculdade? Que depois a gente vira professor, né? A gente gosta da parte acadêmica. Estou resumindo muito a história, tá? Mas vamos lá. A gente tem tempo, Rogério? Estou preocupada com o teu tempo da live. Tem tempo? Quanto que a gente tem? Tenho 5 minutos aqui ainda. Tá, então vou acelerar bem. Então, como eu não era boa aluna, eu tive que aprender a ser boa aluna, ou melhor, gostar de estudar. Não ser boa aluna, gostar de estudar para passar no concurso. Quando eu passo no concurso, eu me encanto com a academia de polícia. Eu falo, cara, eu quero voltar aqui agora como professora. Novo concurso público. E aí, então, eu vou buscar aprender a aprender, porque a minha carreira, meu cargo de professor é metodologia da pesquisa científica. Então, aprender a pesquisar, a escrever, a produzir artigo, TCC. E aí eu começo a ter mais informação técnica da aprendizagem. E aí, na faculdade, eu leciono em 3 universidades, inclusive foi onde eu encontrei pessoalmente o Rogério, e essa história é muito legal, porque eu contei para ele nesse dia, né, que quando eu comecei a ver como é que se aprende, como é que se estuda, eu fui buscar os grandes, né, que a gente tem, que a gente conhece, que a gente estima, que a gente admira. Sabe como é que esses professores hoje conseguem conciliar o trabalho, escrever um monte de livro, agora com as lives, né, está sempre conectado? Que horas que esses caras estudam, né? Como é que eles fazem isso? E na minha pesquisa, eu mandei e-mail para um monte de gente. O único que me respondeu... Não vou ser injusta. 3 me responderam. 2 negando,
O único que se colocou, respondeu e se colocou à disposição foi o Rogério. Então, você já era fã dele antes. Nessa hora, eu falei, cara, que cara grande, né? Que cara grande, porque eu era uma ilustre desconhecida. E ele respondeu e falou, não, bora. Ó meu telefone aqui, me liga que eu te respondo as dúvidas. Eu falei, ele é louco, como é que ele manda o telefone dele para uma desconhecida? É que eu era ajustada, delegada de polícia, não ia fazer nenhuma bobagem com o número dele. Mas eu achei aquilo o máximo. Eu falei, cara, eu quero ser assim, né? Porque quem está começando nessa vida, você se admira uma pessoa e quer ser, né, com essas pessoas. E eu falei, cara, que legal esse comportamento do Rogério. Então, se vocês estão aí elogiando ele, e a gente sempre vê, né, vocês reconhecem essa atenção que ele tem com os alunos, sempre foi assim. Isso já faz alguns anos. E aí eu liguei, eu lembro bem que ele estava correndo na esteira. Ele disse, então, eu estou na esteira, todo sem fôlego, posso falar contigo daqui a pouco? Eu falei, claro, não era nem atendido o telefone, né? Termina a corrida e a gente se fala depois. E aí eu liguei, ele respondeu todas as informações, aquilo virou um post pro meu blog, coloquei aqui no jornal na época, tal. Só até resgatar esse post aí. Como mudar a plataforma, eu perdi o passado, né, da escrita lá, que estava lá. Mas, enfim, o Rogério, ele foi, sim, o primeiro que acreditou e me deu atenção, né, ouviu sobre isso. Porque, normalmente, as pessoas estão muito preocupadas com o conteúdo, né? Penal, processo funcional, matemática, português, para quem é do ensino médio. Mas como processar tudo isso? E aí que eu fui me especializar. Aprender como estudar com eficiência, como é que o cérebro funciona nessa hora e mais do que isso, como você se motiva a estudar todos os dias. Então eu ensinei os meus alunos na faculdade, deu certo, aí eu vim arriscar a internet aqui, então fica o convite para a galera que quiser seguir, tanto no meu perfil, eu faço lives todos os dias, às 8 horas da manhã, uma pegada mais emocional, mais motivacional, para você entrar no melhor estado interno, para fazer a melhor sessão de estudo. E à noite a gente vem com lives mais técnicas, às 8 da noite também, para justamente ensinar... Qual é o endereço do perfil, Marta? É o meu nome, Marta Vergine. É só olhar aqui em cima na live que tem o teu nome, o meu tá embaixo, se quiser. É o meu nome, Marta com TH Vergine. Tanto o YouTube quanto... Já tem gente aqui dizendo, Marta, não te conhecia, você é inspiradora, joia. Então sigam a Marta, vai ser muito legal, vocês vão adorar. A preparação dela, obviamente, é para o estudante em geral. Ela não está preparando você para ser delegado de polícia apenas, mas qualquer carreira. Ela coloca meio que as coisas nas caixinhas. Eu assisto as lives dela, acho muito legal. Assisto depois das próximas lives, vocês me contam. Acho muito jóia. Marta, muitíssimo obrigado. Peguei você de surpresa. Acabou dando certo essa live na pandemia, meio de improviso. Deu certo. Aqui nós estamos com uma pandemia de lives, né, Marta? Não é? A concorrência tá pesada. A concorrência, a novela das 8 não é mais concorrência, são as lives. Pois é, eu tenho medo de fazer live à noite e atrapalhar os sertanejos. Bom, vamos lá. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço. À disposição. Beijo na Sofia, beijo no filhote também, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente.